O Supera. O Supera, ele nasceu com o nome do presidente Antônio Carlos. Tá? Em 2006, então nós estamos falando aí de 16 anos, né? Eu já me perdi nas contas, 17, né? Agora, né? Porque quando a gente assumiu aqui era 16. Então, o Antônio Carlos estava com, na época lá, o filho indo mal na escola, né? E ele estava preocupado com isso. Ele já conhecia um pouco do método de neurociência. Tem uma amiga dele que é neurocientista, que é pedagoga e etc. Tá. E ele com ela montaram um método em cima do ábaco, que eu até devia ter trazido um, né, para mostrar, mas tudo bem. E criaram um método ali para que o menino fosse melhor na escola. Aplicaram esse método nele. E aí que deu certo. Deu certo. E no final do ano o menino foi bem na escola, passou de ano, etc. e tal. E aí ele percebeu que tinha um negócio ali disruptivo e inovador. Né? Tipo, ninguém tem esse negócio aí. Né? E aí montou uma escola em São José dos Campos, que é onde fica a sede do Supera. Montou a escola e a escola, no linguajar aí mais popular, bombou. Né? E aí depois dessa escola funcionar, ele falou, pô, dá para fazer uma franquia disso. Né? E aí abriu a franquia. E aí começou a franquear o método. Né? Hoje a franquia, como você falou, ela tem 300 unidades no Brasil, já transformou, e a gente chama transformar vidas, mais de 200 mil vidas no Brasil. Né? Um número bem interessante. E o método, ele é... Qual que é a pegada? Né? Primeiro, quem que é o público-alvo? Legal. Isso, crianças de 4 a 104 anos. Mas se o seu avô tiver 105, pode levar que a gente vai atender também. Meu avô tem 103. Então, tá quase lá. Quase. E assim, ele é voltado para todas as idades. E eu não estou falando isso aqui porque assim, não, qualquer um que vai lá faz o curso. Não. Tem toda uma metodologia, como eu falei, né? E, inclusive, quando eu falei do suporte, tem lá uma diretora pedagógica lá, né? Uma diretora responsável pelo pedagógico do Supera Nacional. Legal. Né? Inclusive, a semana que vem vai ter o encontro dos gestores pedagógicos de todas as escolas, vão todos para São José dos Campos fazer a convenção lá. Né? Que legal. Então, nós temos, o Supera, ele tem 2 cursos, basicamente. Ele tem o principal, que é o chamado Ginástica para o Cérebro, que é crianças já alfabetizadas até a idade aí que for. Né? Crianças que na escola tá fora de foco, ter foco, atenção, que tem na déficit de atenção, né? Criatividade, né? Depois você tem adolescentes, né, de 16, 15, de 12, sei lá, até 16 anos, que também tem a mesma questão da escola, da déficit de atenção, TDAH, né? Depois você tem adultos, né? Adultos que estão no mercado de trabalho, né? Estão trabalhando aqui na escola, nós temos 2 turmas à noite que atende esse pessoal que está no mercado de trabalho, que é a mesma coisa, quer ver o seu negócio, quer ver o seu trabalho melhorar, então nos procuraram, né? A Gabi está na turma de quinta-feira à noite. Né? Ela está lá com a gente na turma de quinta-feira à noite. Sábado também nós temos uma turma que mistura um pouco esse público aí adulto também que trabalha durante a semana e vai de sábado. Que legal, né? que legal. E quais nós são temos os principais resultados assim que a pessoa consegue colher? Eu sei que não é uma fórmula mágica, que amanhã fui lá hoje, fiz uma aula, nossa, já estou... mas tem até porque pelo nome, né? Ginástica, eu acredito que ele tem que ter uma recorrência ali. Tem uma recorrência, você poder isso. absorver. Só antes disso, então nós temos turmas de 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais. Né?
o público maior quantidade, o maior percentual é o público de 60 a mais para cima. Legal. Né? Mas nós temos bastante crianças também lá. Né? Agora, principalmente aquela pessoa, eu gosto muito de dizer isso, Márcio, aquela pessoa que parou de sua vida laboral. Falou assim, agora eu vou pôr pijama, chinelo e vou ficar em casa assistindo televisão. A pessoa não percebe porque a deficiência cognitiva, ela vai devagarinho e você não percebe. Essa pessoa, ela está se matando aos poucos. Eu vou falar um termo aqui que eu acredito que não é o termo correto, mas assim, é como se fosse atrofiando, né? Atrofiando, o cognitivo da pessoa, né? Isso. Pô, cara, porque eu gosto de pensar que o cérebro, ele é tipo um músculo também, óbvio que não é um músculo, mas ele tem essa questão de quanto mais você trabalha ele, mais ele se desenvolve, mais vias ali ele tem para gerar rapidez, entendimento, pensamento, os pensamentos de forma mais organizada, né? Se você não trabalha esse cognitivo, por exemplo, com leitura, algum tipo de exercício, alguma coisa assim, você vai ficando mais debilitado, né? Isso mesmo. O cérebro ele é o principal órgão nosso. Sim. Consome mais energia, né? Um dos menores, né? Isso. E consome muita quantidade de energia muito grande. Só que ele é preguiçoso. Sim. Então a gente sempre dá a seguinte dica. Eu saio de casa para ir para o trabalho. Então todo dia eu faço o mesmo caminho. Então se você fechar o olho, não sei o quê... Ele automatiza. Automatizou. Começa a fazer caminhos diferentes. Se vai de carro ou vai a pé, você vai ter lá um ponto qualquer, por exemplo, uma igreja. Meu trabalho é perto daquela igreja. Então, para eu chegar naquela igreja, eu vou sempre por aqui. Mas se eu for por aqui, talvez eu vá chegar nela também. Então, você pôs seu cérebro para funcionar. Legal. Você pôs ele para... Entendeu? E cada vez que você faz isso, você vai mudando, né? Você vai mudando, você vai provocando ele. Tem uma frase muito legal assim, não dê sossego para o seu cérebro. Ponha ele para trabalhar todo dia. E sabe como? Esses jogos que a gente vê, tipo palavra cruzada, tipo jogo da diferença, Itori, Sudoku, que tem muito em jornal, etc. Assim, põe o cérebro para trabalhar. Né? Sempre, não deixa ele sossegado. Porque ele é danado, ele vai se acomodar, entendeu? Então, faça coisas diferentes. Exemplos. Escova o dente com a mão esquerda. Ele vai falar, pô, o que você está fazendo aí? O cérebro vai falar para você, o que você está fazendo aí? Tá estranho. Estou acostumado com esse negócio, não. Sim. Né? A Claudete gosta muito de falar, né? Corta o bife com a mão ao contrário. Eu falei esquerda pro destro, obviamente, sim. Né? Com a mão ao contrário, mas ela brinca e fala, mas não faz no restaurante, vai que o bife voa no prato do outro ou no chão, faz em casa, né? Mas isso é muito legal. Eu fiz um curso de PNL e um instrutor estava comentando essa questão do que a gente vai automatizando as coisas, né? E aí ele falou pra gente fazer um exercício que a gente cria para tudo a gente vai criando um método, né? Então, beleza, eu tomo banho do mesmo jeito. Ele falou, presta atenção como você toma banho. Normalmente você gira a torneira com a mesma mão, você coloca uma parte do corpo primeiro na água, às vezes uns colocam o pé, outro vai com a cabeça, outro vai com o peito. E a ideia é você ter essa consciência, tipo, beleza, cara, eu não vou abrir com a esquerda, eu vou abrir com a direita, ao contrário, né? Então, assim, eu vou mudar um pouco o processo para forçar o cérebro. Legal isso aí, cara. Esses exercícios. Mas lá você faz algumas, dentro da metodologia específica, né? A metodologia... ela tem, nós trabalhamos com 6 ferramentas. As aulas elas são sempre variadas, novidade, variação e grau de desafio crescente. Legal. Porque a semana que vem você vai na aula, você vê essa semana, você tem que ser mais desafiado que você foi a semana passada. Entendeu? Você vai gamificando. Isso. Ou não? Não, mas tem que gerar significado para você. Legal. Né? Assim, por que eu estou vindo aqui? Né? Então, essa coisa aqui, ela está me evoluindo. Né? Então, a nossa ferramenta principal, que é o Abaco, que é uma calculadora chinesa, adaptada pelos japoneses, tudo vem lá do Oriente, né? Sim. Então, ele começa a fazer... É uma calculadora, então você faz contas com ela e você começa simples.
E aí você vai crescendo. Então, ó, você faz soma, você faz subtração, depois você passa para multiplicação, para divisão. E se você for evoluindo mais, potenciação, raiz quadrada, tudo isso nessa calculadorazinha mágica aí. Né? E faz você pensar o tempo todo. E concentração o tempo todo. O ábaco é assim, muita concentração. Até indico, assim, pessoas com estresse, fazer o ábaco é uma beleza. Você esquece de tudo que está acontecendo, que você está fazendo o ábaco ali. Entendeu? Eu vou compartilhar essa semana, a Gabi estava fazendo o exercício dela lá e ela começou a comemorar. O que aconteceu? Ela? Não, porque eu passei, agora eu estou na próxima fase, que as continhas mais difíceis aqui e tal. Eu falei, que legal. Então, tipo, tem esse desafio, alto desafio, né? De você enxergar ali, não, vou superar isso aqui. Que legal, cara, que legal. E aí, na outras ferramentas, né? Jogos. Então, na sala de aula se usa muito jogos pedagógicos, né? De uma forma lúdica. Né? Para que sempre voltado para desenvolver. Né? Todos os jogos são, todas as ferramentas são para isso. Temos também o Super Online, que é um aplicativo que também tem tarefas e jogos dentro desse aplicativo para as pessoas fazerem. Os alunos assistem a aula e a professora depois passa lá a lição e vai embora com lição de casa. É muito legal, Márcio, você vê aqueles senhores de 80 anos, 70 anos chegando com materialzinho de escola, parando na hora do intervalo para tomar o lanche, tomar o café, comer a bolachinha. Né? É muito interessante. Então, assim, então, como eu falei, são 6 ferramentas que são aplicadas em sala de aula com o objetivo de fazer o desenvolvimento cognitivo, né? Pessoas que têm histórico na família de Alzheimer. E isso é danado, porque o Alzheimer não tem cura. Pelo menos ainda a ciência não chegou nisso. E se tem histórico na família, ele pode ser hereditário. Então, o Supera ele não vai curar o Alzheimer, mas ele vai fazer com que você retarde a chegada desse Alzheimer. Legal. Por quê? Porque você vai pôr o seu cérebro para trabalhar, pôr o seu cérebro para trabalhar. Entendeu? Deixando em movimento, né? Sempre em movimento. Eu esqueci de falar, Márcio, que eu falei que tem 2 tipos de curso. Tem o curso Ginástica para o Cérebro e tem também para as crianças que ainda não estão alfabetizadas, que é o chamado Brincar para Aprender. Ele aprende brincando. Que legal. Tá? Pequenininho, 5 anos, 4 anos, aprende brincando. Ele vai ter uma relação de atenção, foco, disciplina, criatividade e aquela relação de perder e ganhar num jogo, por exemplo. Entendeu? Porque você percebe isso até em adultos, né, que não estão preparados para perda. Né? Sim. Perda no sentido de, tipo assim, eu e você aqui jogando uma partida, sei lá, isso vai pra vida. Sim, né? Pessoas que não conseguem ouvir um não, né? Não conseguem ouvir um não. Então, assim, tem aquele. Vai criando uma bolha ali de sendo mimado, às vezes, né? E aí, quando recebe um não no mercado de trabalho, começa a trabalhar, é o cara que causa, que pede a conta, que não tem um desenvolvimento profissional por falta de inteligência emocional. Inteligência emocional. Esse processo. Cara, você trouxe alguns pontos aqui bem legais, assim, ó, que dá pra gente usar na vida como um todo. Então, que eu vejo, né, que são pontos pra gente levar como consideração. Primeiro é esse negócio de sempre, foi até um dos pontos que você começou falando, sempre é buscar aprender, né? Então, muitas pessoas aqui no Brasil ainda têm essa... claro que a molecada até nem tanto assim, mas algumas gerações já estão assim, eu fiz lá o meu ensino médio, ou fiz minha faculdade, me formei e não preciso mais estudar. Porque eu já tenho meu diploma, já tenho minha profissão, então eu sou engenheiro, sou X, Y, Z, não importa a profissão. Então não preciso mais estudar. Então a pessoa ela chega em casa, liga a TV, assiste TV, rede social, e ela não desenvolve o cérebro. Na verdade, ela fica hipnotizada ali pelas redes, pelos meios de comunicação. Não tem um trabalho de leitura, de alguma atividade que faz a mente trabalhar. Isso. E ainda, pelo menos durante a fase laboral dela, ela queima essa energia no trabalho. Mas quando ela para de trabalhar, aí acabou, né? Acabou. Aí já não tem mais nenhum tipo de estímulo, né? Então, por isso que é importante o trabalho. Eu gostei bastante dessa percepção. E o outro ponto é essa questão do foco, né? Porque hoje a gente é treinado para não ter foco. Ou melhor, ter foco nas coisas que não são tão úteis, ou melhor até a minha fala. A gente é treinado para desfocar.
Então, por exemplo, desde sempre a TV, o que ela faz? Inserções ali comerciais, desfocando aquilo que você tá assistindo um filme do lado da propaganda. E hoje a internet é a mesma coisa. Você abre lá a rede social, uma propaganda. Notificação pulando no celular. Então eu tô focado aqui falando com você. Aí toca o celular já... Isso. Então, esse foco que não gera resultado é muito negativo para as pessoas. E aí talvez esse método ajuda bastante também. Ajuda mesmo.